pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Araújo. Estou aqui para o nosso segundo episódio do nosso podcast, o Kairos Cast. Estou aqui com a Adriana, a mantenedora do colégio, e a diretora pedagógica, Danusa Raquel. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a instituição Kairos e como ela funciona, como ela foi desenvolvida e tudo que tem dentro da instituição. Eu vou começar perguntando sobre a educação cristã para vocês, principalmente para a diretora, para a Danusa, sobre como funciona a educação cristã dentro das aulas, como ela funciona dentro das aulas normais, tipo matemática, português, geografia, história. Então vamos lá. No nosso colégio, a educação cristã, ela é o fio condutor realmente de tudo que a gente realiza ali, né? Então nós não conseguimos pensar as disciplinas, os componentes curriculares, sem pensá-las por uma cosmovisão cristã. Eu acho que a questão toda gira em torno disso, né? Então, hoje, nós trabalhamos com os alunos, seja qual for a disciplina, a partir dessa cosmovisão. O que isso significa na prática, né? Muita gente diz assim, eu tenho medo, né? Fala, um colégio cristão vai bitolar as crianças, vocês vão, né, deixar as crianças... Não! A gente não faz isso, pelo contrário. A gente ensina as crianças a raciocinarem através de verdades bíblicas. Isso é muito interessante. Então, a criança vai aprender português, matemática, história, geografia, todos os conteúdos. Acho que é importante também ressaltar isso, né? Nós não escondemos ou omitimos por sermos um colégio cristão. Muita gente tem essa dúvida, né? Vocês ensinam tudo? Sim, tudo que o currículo pede nós ensinamos. Mas ensinamos à luz da Bíblia. Esse é o grande diferencial. Então, seja qual for a disciplina... A gente fala de Bíblia o tempo todo? Claro que não. Até porque o currículo, né, ele é extenso, ele é pesado, a gente tem uma grade curricular, a gente respeita muito isso, mas tudo que a gente traz a partir dessa cosmovisão cristã. Fora essas matérias que você citou, que são os componentes curriculares, nós temos a aula de educação cristã. Então, essa aula faz parte da matriz curricular, faz parte da grade, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, todos os alunos têm uma aula de educação cristã, onde não falamos de religião, isso é uma coisa importante também, né? Nós tratamos a Bíblia. Então, quais são os ensinos bíblicos importantes que essa criança, que esse aluno precisa ter ao longo da sua vida, que vai fazer diferença no dia a dia dele. Então, a educação cristã em si, dentro da sala de aula, ela se conduz dessa forma. E tem aquela educação que é o currículo oculto, que a gente chama na educação, na pedagogia, que é o currículo oculto, que é aquilo que você faz no dia a dia, mas não está ali registrado oficialmente. Como que isso acontece, Matheus? Por exemplo, vamos supor que o Matheus hoje é um aluno de ensino médio e tem lá um problema com outro aluno numa quadra, por exemplo, né? E você vem para a sala da tia Danusa, da direção. E aí ninguém quer ir para a sala da tia Danusa. Então, o que acontece ali? Na hora da gente entender o que aconteceu, a gente sempre vai trazer a luz de princípios. Que princípio você quebrou? Por que você está aqui? Então, quando você traz essa reflexão, a criança mesmo identifica aquilo que ela fez. Em muitos momentos, a gente não precisa nem terminar de falar, a criança já chega dizendo, não, eu quebrei um princípio. E eu estou arrependido. Então, eu acho que a educação cristã, quando eu digo que ela é o fio condutor, ela é o fio condutor realmente de tudo que a gente realiza dentro e fora da sala de aula. Sim. E o processo para incluir a educação cristã no colégio, vou falar com você, Adriana, foi difícil para incluir. Eu sei que hoje em dia não é comum ter escola por princípios no Brasil. Foi um processo difícil de colocar ou foi de boa? Não, na verdade, assim, a gente, quando abriu a escola, não éramos uma escola cristã. E aí, Deus, né, eu sempre falo que em nenhum momento, numa chave, Deus falou para mim, entrega a escola. Então, nós consagramos a escola todos os dias e ali ela foi se tornando cristã. E juntamente, quando a Danusa entrou, a gente já tinha essa linha por princípio, a gente só foi alinhando o projeto, né? A essência do colégio, a identidade do colégio. Então, nesses 10 anos, nós fomos crescendo a identidade. E a nossa identidade é realmente ser um colégio cristão, por princípio. Então, a gente tem essa identidade muito forte que foi construindo. Ela não veio do pronto, né? Muita gente fala, de repente nasceu o Kairos. Não, não foi de repente, né? Inclusive, nós nascemos com 0 projeto,
zero aluno, zero expectativa, apenas com uma vontade de fazer uma educação diferente. E aí eu acredito que, toda a nossa inspiração, ela veio de Deus. Toda a vontade, ela veio do Senhor. O Senhor nos deu a inspiração para que a gente pudesse levar esse projeto tão a sério, que é uma educação cristã. Eu sempre falo para os colaboradores que, mais do que servir um pai, mais do que servir um aluno, nós estamos fazendo para o Senhor. E se a gente faz para o Senhor, a gente tem que fazer com excelência, a gente tem que entregar o nosso melhor. E não tem só a ver a educação por princípio só na sala de aula. A educação por princípio no colégio, ela tem que estar em todas as áreas. Desde uma área da educação, do administrativo, onde ninguém está vendo, desde um pagamento para um colaborador, desde um atendimento ao pai, ela tem que permear em tudo. Então, nossa cultura é sempre trabalhar com os colaboradores, que eles entendam que ter princípios tem que fazer parte da vida deles. O princípio tem que caminhar ao lado deles, junto com eles, sempre. Porque a Danusa sempre fala, né, sobre valores e princípios. Os princípios não vão mudar. E são os princípios que vai fazer eles chegarem em lugares muito maiores. E, ao contrário, também, é a obediência a Deus, né? Então, a gente entende que ter uma educação por princípio não tem só a ver com a sala de aula. Tem a ver também com todas as atitudes que permeia dentro do colégio. Eu acho que é interessante que a Adriana colocou, porque a sua pergunta, quando ela fala, né, é difícil, né, hoje no nosso país. Lógico que cresceram muito, né, cresceu muito o número de escolas. Mas, Mateus, existe uma questão que muitos colégios, eles querem ser cristãos, né? E é uma ótima intenção nisso, né? Quanto mais o reino se expandir, glória a Deus por isso. Quanto mais alunos tiverem acesso a esse tipo de educação, glória a Deus por isso. Mas a educação cristã não pode se resumir, igual a Adriana falou, a um versículo na lousa. Entende? Então, muitas vezes, quando você apresenta um colégio cristão, você tem que entender que esse colégio cristão, ele é cristão desde a intenção na qual ele foi criado, né? Então, desde o desenho dele, desde os departamentos que são criados. A gente fala muito isso das coisas que não aparecem. Quando você tem que resolver um problema, quando você tem que dar uma resposta para um pai, por exemplo, a Adriana sempre diz isso. Diga sempre a verdade. A verdade é um princípio. Mas como que eu vou falar a verdade, né? Uma criança caiu na quadra. Você vai dizer a verdade. Porque a verdade liberta. Na verdade, né, a gente sabe disso pela própria Bíblia. Então, os princípios, eles acontecem, eles têm que acontecer quando um colégio se diz cristão. Em todos os departamentos da escola, aparentes ou não, né? E quando a gente está nesse meio, a gente também sabe que a pessoa que se converte, ela tem uma mudança, né? Então, às vezes, o aluno, quando chega de outra escola, por exemplo, uma escola que não tem ensinamentos por princípios, ele chega de um jeito. Então, quando ele entra na escola, ele começa a ter uma mudança, uma transformação pelos ensinamentos cristãos? Sim, ele consegue, ele tem sim, é aquilo que eu te falei. É o tal do currículo oculto, né? Você não vai colocar a Bíblia na cabeça dessa criança, nem é esse o propósito. Mas, por meio de comportamento, o ambiente vai transformando essa criança. Então, esse aluno vai percebendo que o ambiente onde ele está, as atitudes são diferentes. Os problemas são enfrentados de forma diferente. Se esse aluno tem uma situação, um conflito, a forma como isso vai ser gerenciado é diferente. Então, o próprio ambiente vai fazendo com que esse aluno vá deixando aqueles comportamentos antigos que no ambiente onde ele estava era normal. Muitos me dizem isso na minha sala, mas aonde eu estava isso era normal. E eu digo, mas aqui não é. E isso vai fazendo parte, é como uma roupa, eu acredito, né? Que esse aluno vai vestindo e ele vai se ajustando dentro disso e daqui a pouco isso se torna normal. Então, ele já não diz as palavras que ele dizia antes em outros ambientes. Ele já não tem, por exemplo, impulsos que ele tinha, porque ele entende os princípios. Então, é uma coisa que vai acontecendo naturalmente no dia a dia. E isso transforma também as famílias. A gente percebe famílias que são transformadas porque a criança, existe uma mudança dela de comportamento e ela leva isso para dentro da casa dela. E aí isso é muito interessante, porque a gente
conversa com muitos pais, né, Dan? E os pais dizem, nossa, às vezes eu fico constrangido com alguma pontuação que ele fala, às vezes ele não me corrige. Então, é esse. E muitos pais procuram além da escola para entender melhor, né? Então, eles vão à busca dessa palavra de Deus, né, em outros lugares, como uma igreja. Então, eles querem uma continuidade. Às vezes, o pai vem porque ele é cristão. E, às vezes, o pai vem que ele nem sabe, talvez porque alguém indicou, porque é uma educação, né, boa, né? Nós temos uma educação forte. E aí, ele se depara com uma educação que transforma a família dele, que muda o ritmo da casa dele, que ele começa a perceber aquela mudança e a criança, eu tenho algumas pessoas que elas tiveram uma mudança porque os filhos desejaram algo e eles tiveram que buscar esse mais de Jesus. Isso é muito interessante. E o ensinamento por princípios é um diferencial, claro, mas a gente também tem a educação básica, que é o material. Como que foi a escolha do material para incluir dentro da escola? Qual que é o material hoje que vocês usam? Material didático, no caso. Eu vou começar e depois eu vou pedir para a Danusa até explicar melhor. Na verdade, quando eu iniciei, eu tinha um material que era um material cristão, mas eu percebia que naquele material faltava algo, que é realmente, porque nós somos uma escola, né? Nós não somos uma igreja, nós somos um colégio, nós estamos ali para entregar o nosso melhor de conhecimento, né? Para que aquele aluno, ele seja aquilo que ele desejar. Para quando ele chegar lá no ensino médio, ele tenha a opção, eu quero fazer o Enem, eu quero ser um empreendedor, eu quero prestar para faculdades fora do Brasil. A gente está preparando esse aluno para aquilo que ele desejar. Mas eu entendo também que o material, ele tem muito a entregar para o aluno, né? E naquele material cristão, é como a Danusa falou, ele vinha muito bonito e ele vinha com versículo. Né? Aquilo do versículo, ok. Mas e o conteúdo? E a preparação? Foi aí que, quando a gente abriu para um Fundamental 1 em 2018, que nós colocamos o SAS. O SAS é um sistema de Fortaleza. E eu vou pedir para a Danusa até explicar melhor, porque ela conhece muito bem o SAS. Ela sabe aquilo que o SAS entrega, né, Dan? O sistema de ensino, eu entendo o seguinte. Vamos lá. Primeiro, assim, que tipo de educação nós acreditamos, né? Então, uma educação forte, uma educação de qualidade. A Adriana falou uma coisa que a gente repete muito. Nós não somos uma igreja, né? Então, nós somos um colégio e nós temos compromissos acadêmicos. A gente tem um compromisso de entregar, junto com a família, um destino para essa criança, né? Ajudá-lo no decorrer dos anos dentro da escola a entender o propósito dele nessa terra. Isso é algo surreal, isso é algo muito forte. Mas para que isso aconteça, ontem eu conversava com um aluno, olha só, né, veio a calhar. Ontem eu conversava com um aluno sobre isso, eu dizia para ele, olha, independente do que você escolha para sua vida, você vai precisar saber matemática, você vai saber português. Eu falei, você vai entregar a sua vida financeira para outra pessoa administrar? Sem saber o que acontece. Então, existe uma seriedade. Então, quando você tem essa intenção, quando você entende que tipo de currículo você tem, aí você vai para a escolha desse material. Hoje, né, o material que nos atende, que ele não é cristão, mas não fere os nossos princípios, é o SAS. O SAS é um material que ele foi idealizado primeiramente para ensino médio, e ele deu muito certo. É um material com a nossa linha, com a nossa pegada, como a gente fala, lição de casa, rotina de estudo. Não é um material tão simples, é um material que vai exigir, sim, uma dedicação daquele aluno. E esse material, ele foi idealizado dessa forma e ele foi, então, permeando para os outros segmentos. Então, hoje, esse material atende educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e finais, e ensino médio. Então, é um material que realmente vem ao encontro, hoje, daquilo que a gente acredita enquanto sistema forte de ensino. Sim. Esse material também tem um material de inglês próprio? Ou vocês também têm um programa de inglês dentro da escola? Porque, hoje em dia, o inglês é a principal língua
no mundo todo, né? Sim. Então, acho que isso é uma coisa que os pais buscam também numa escola. Então, você pode falar um pouco do inglês, como funciona? Claro. Hoje, Matheus, sim, o SAS tem um material de inglês, mas também tem uma visão que a escola tem, que é exatamente isso que você falou. Por entender que a língua inglesa, né, que esse idioma é tão importante nos dias de hoje, ele não é hoje uma opção, né? A criança precisa ter, a gente sabe que o aluno precisa ter isso, então nós ampliamos na nossa grade a quantidade de aulas de inglês. Então, isso é um grande diferencial, né? Então, nós temos, por exemplo, no fundamental, nos anos iniciais, 5 aulas de inglês por semana, né? Enquanto a média é 2 aulas, né? No máximo 3, com muita raridade. Nós entregamos 5 aulas de inglês. Já nos anos finais, a gente, com a inclusão do espanhol, nós damos 4 aulas de inglês e 1 de espanhol. Então, existe uma preocupação, sim, e um compromisso de trabalhar com essa questão de preparação no sentido da língua inglesa, do idioma, da conversação, do listening, tudo que essa criança precisa, né, ao longo da sua vida escolar, para que ela possa lá na frente, como a Adriana falou, de repente ela quer ir para fora. Né? Nem todos vão querer, de repente, fazer uma universidade aqui. Ele quer fazer um intercâmbio. Ou ele simplesmente vai viajar com os pais. E aí a gente tem muita experiência de alunos que vão para fora e são eles que conduzem as conversas dos pais lá fora. E ele está aprendendo isso dentro da escola. Sim. E o mais engraçado é que a gente vê o quanto eles têm falado bastante inglês, a desenvoltura deles. Nós fizemos um teste, né, interno. Sim. E percebemos o quanto o nível de inglês do colégio é muito alto. E a gente vem recebendo feedback dos pais, o quanto o filho dele fala inglês. Ele fala, nossa, eu nem sabia o quanto o nosso inglês é forte. Isso é muito bom. E você falou também sobre o aluno, às vezes, não querer fazer o Enem. Como que é a preparação? Hoje em dia a gente só tem até o segundo médio, né? Mas como vocês fazem? O aluno tem a opção do Enem, mas eu também não quero fazer só o Enem. Quero fazer algo mais. Como é a preparação para esses outros vestibulares? A preparação para fora, como você diz. O inglês é bem forte, como você falou. Como é essa preparação para isso? Então, eu acho que tudo parte de uma questão chamada projeto de vida, né? Quando você mostra para esse aluno que ele tem possibilidades, né? É claro, e é mais assim, a gente recebe muitas famílias que o pai quer que a criança faça, né? Existe um desejo muito grande na família de que a criança, de que aquele aluno vá para determinada carreira, né? Então, quando a família vem com esse intuito, a gente já diz, olha, sim, nós preparamos, nós temos o Enem, né, hoje, que é uma avaliação importantíssima, não tem como fugir dela para uma universidade. E, por isso, a escolha de um material que nos dá suporte nesse sentido. Ponto. Então, se o seu filho quer, hoje, prestar para as melhores universidades do nosso país, ele vai sair com a preparação para isso. Ok. Mas o meu filho não quer, ele quer ir para fora. Então, o que ele recebe hoje na escola? Nós temos, por exemplo, uma área na escola que tem crescido muito, que é uma visão que a Adriana trouxe, que ela tem, porque já faz parte da vida dela, que é o esporte. O esporte é uma possibilidade, sim, de alunos irem para fora, estudarem, né, praticarem isso lá fora, até numa carreira, possivelmente. E essa possibilidade, ela se torna presente no dia a dia na escola. Então, o aluno, ele pode escolher o que ele quer. A preparação, ele vai ter. A preparação curricular ele vai ter, a preparação dentro de um esporte ele vai ter, ou de repente, uma coisa que também tem acontecido muito, né, e eu falo muito que a Adriana também traz essa visão de que a escola é uma empresa, no sentido de empreendedorismo, né? Hoje tem crescido muito, muitos jovens têm aberto as suas empresas, as startups estão crescendo em todo o país, a gente vê isso, e jovens dando certo nessa área. O que o colégio vai fazer com isso? Ele vai ensinar matemática? Ele vai ensinar uma matemática financeira? Ele vai dar uma aula de educação financeira? Então, todo esse preparo, ele existe dentro de uma sala de aula para que quando chegar a hora desse aluno escolher, não, eu vou abrir meu próprio negócio, não, eu vou para a área do esporte, não, eu quero fazer medicina, então eu vou me dedicar às provas e aos vestibulares. A parte principal, ele recebe dentro da escola. Sim. E o esporte foi colocado de uma forma natural, né? Porque a Adriana se formou em educação física, ela foi a principal formação dela, e então ela sempre teve esse interesse, né? Então, como que foi para você
ver a sua semente plantada lá no começo ter tantos frutos no ano passado. Porque, por exemplo, a gente teve o campeão do futsal, do Interescolar de Mogi, pelo Sub-8, e também tivemos campeões da Liga de Basquete, né? Então, como foi para você ver esse fruto sendo gerado? Na verdade, foi intencional ter o esporte na escola, né? Então, foi natural, mas intencional, porque a gente sempre fala que a criança é corpo, alma e espírito. Então, um corpo são, um corpo ágil. A gente sabe que depois da pandemia as crianças ficaram muito presas, né? E a gente percebeu quando eles voltaram, antes da pandemia, quando a escola ainda era pequena, a gente já estava iniciando as nossas participações em torneios externos e já introduzimos algumas aulas extra, onde as crianças gostavam de fazer. E isso, quando voltou da pandemia, eu intensifiquei até para quê? Para que as crianças tivessem um movimento maior nessa área escolar do esporte, né? E aí a gente percebe o quanto eles gostam. Hoje nós atendemos praticamente todos os alunos, nós temos listas de espera das aulas de esporte, onde a gente tem, assim, muitas, né? Então, deu muito certo. E nós temos os treinamentos, né? Que é um diferencial muito forte do colégio. Que, assim, nossos treinamentos, eles não são pagos. Eles são realmente onde as crianças têm que ter uma habilidade para participar daquilo. Então, a gente provoca eles nas aulas extras para que eles se esforcem, para que eles cheguem nesses treinamentos que são gratuitos, para que eles possam ser instrumento de levar o nome do colégio por onde eles passarem através do esporte. Mas às vezes a gente escuta, mas só alguns. Então, esse algum, o que ele fez a mais? O que ele fez de diferente? Ele tem treinado mais? Ele tem se dedicado mais? Eu tenho um aluno que não jogava nada e hoje ele tem uma habilidade grande no basquete. Inclusive, ele tinha uma rasa visão do basquete. Hoje, inclusive, ele é um dos atletas do Sub-15 do Mogi Basquete, porque o próprio técnico olhou para ele, viu uma oportunidade nele e levou ele para fora. Como eu também tenho alunos ao jogar com a gente num GESP, esse aluno foi destaque no jogo e ali um olheiro olhou e levou ele para um time grande. Então, a escola, ela traz essa possibilidade de um sonho realizado, mas o sonho não basta só eu querer ser. Eu preciso fazer por onde? Tudo na vida, eu sempre digo, para eles, para os alunos, até para o meu filho, eu falo, eu tenho que ter um desejo, e o desejo ele tem que ser treinado. Semeadura e colheita. Exatamente, é um princípio. Então, não basta eu só desejar, eu tenho que treinar. Eu vou ter que treinar. Então, o aluno, ele quer algo a mais, ele também tem que fazer aula, participar das aulas extras, ele tem que se dedicar, ele tem que fazer os seus treinos extras, para quando chegar uma peneira dentro do colégio, ele estar preparado e participar. Também pesa também muito o comportamento, nota, tudo isso pesa também no esporte, né? Porque não é somente você ir lá treinar. Como funciona isso? Tipo, tem uma cobrança em cima dos atletas, porque não basta só você entrar na turma de treinamento e ficar por ficar. Uhum. Tem que ter uma disciplina também, né? Sim. Quer falar, Adriana? Eu acredito assim, que tudo caminha junto. Eu não posso ser bom na quadra e ser um péssimo aluno. Exatamente. Entendeu? Eu não posso ser um bom profissional em casa e ser um péssimo pai. É assim. Um ser humano, ele tem que ser bom em tudo. Bom, que eu quero dizer, caráter, princípios. O que eu sou em qualquer lugar, O que eu sou, né? Eu tenho que ser em qualquer lugar. Então, eu não basta ser um menino que joga muito bem uma bola e chegar na sala de aula, desrespeitar o professor, tirar as notas baixas, não entender o papel dele como aluno dentro da escola e fora da escola. Então, isso tudo é cobrado. Inclusive, eles têm punições, sim, quando eles não cumprem as regras, né? Existem regras, existe regimento no qual eles sabem aquilo que eles podem e o que eles não podem fazer. Uma coisa legal também no colégio é que tem de tudo um pouco, né? Então, do esporte varia de futebol até ginástica, balé, basquete. E também a gente tem uma opção para quem não quer o esporte, né? Que é a robótica. Acho muito legal a robótica porque eles foram
saíram do estado para competir e tal. Como funciona essa dinâmica dentro da escola? Porque é algo bem forte também, competindo no principal competição do ano passado, pelo que eu estava vendo. Como funciona, como é feito essa matéria, essa aula extra também? Na verdade, não existe uma aula extra de robótica. A nossa robótica, ela faz parte do nosso currículo, tá? Então, dentro do currículo da semana, ele vai ter uma aula de robótica. Isso é um diferencial imenso, porque nós estamos, no cotidiano, o aluno está tendo essa educação tecnológica. Porém, a gente não trouxe um produto pronto. A gente comprou um produto e aplica. Nós produzimos isso. Então, a gente tem um diretor de tecnologia que ele foi lá, ele estudou, ele pesquisou juntamente com o professor de robótica. Eles foram, aos poucos, eles foram crescendo, eles foram buscando coisas novas no mercado e foram introduzindo no colégio. Então, quanto que o ano passado nós ficamos em 13º lugar no Brasil, né? E no nacional. Isso é grande. Nós fomos para Brasília com 10 alunos, né? Aqui em São Paulo nós ficamos, acho que em 3º ou 4º lugar e fomos classificados para esse torneio nacional. E estamos aí já competindo, fazendo ações para que esse ano temos vários. Sábado agora teremos, sábado do dia, não lembro o dia, sábado, mas eu sei que teremos um campeonato onde é internacional. Vem gente do mundo inteiro participar e nós estaremos levando 3 robôs. Então, isso é muito interessante, porque os alunos, eles amam essa parte tecnológica, né? Eles amam criar, eles amam conectar. Inclusive, nós teremos um podcast só da robótica, né? Da educação tecnológica, porque é um ganho muito grande para o colégio, esse envolvimento. Além dessas aulas que fazem parte desde o primeiro ano do Ensino Fundamental 1, temos as nossas aulas extras, para quem o aluno que quer saber um pouco mais. Então, o aluno ele se inscreve nas aulas extras, e aí também tem as turmas de robótica avançada, que é aqueles alunos que vão participar de torneios. Quem pode participar? Todos aqueles que tiver... que se destacam nas aulas, né? Que tem mais habilidade, eles mesmos pedem, o professor vai avaliando eles durante a aula e eles, assim, gradativamente vão crescendo, vão subindo e vão indo para essas turmas de treinamento. Sim. E com tantas coisas assim, vocês também pensam em ampliar a escola? Como está o processo? Tem alguma coisa já em mente? Nós vamos ampliar, né, Danusa? E precisamos ampliar, né? Agora, para o 2º semestre, vai ficar pronto a nossa 2ª unidade, que vai ficar em Suzano. E provavelmente a gente muda quase, né, certo, que a gente mude para janeiro as turmas do 6º ao ensino médio. E aí nós vamos ter mais espaço na unidade 9 de julho, trazendo salas temáticas, como salas preparadas para várias atividades onde as crianças saem da sala de aula. Depois a Danusa pode até falar sobre esse projeto que a gente quer, que o professor ele não precisa ficar só na sala de aula para aplicar tal aula. Então, a ideia do colégio na 9 de julho é ampliar, que vai ser da educação infantil até o 5º ano, mas ter mais salas onde o aluno pode passear por elas e fazer aulas ali. E no prédio onde nós iremos inaugurar, teremos do 6º ao ensino médio, um prédio com a característica deles, pensado para eles, né? Então, o que a gente deseja? Mais espaço para que o nosso aluno possa crescer mais, não é isso? Se você quiser falar, né, sobre a necessidade dessas salas temáticas que nós vamos ter o ano que vem, né? O que vai ajudar? As salas de inglês, salas de ginástica, de dança, né? É que assim, a educação ela não acontece só dentro de uma sala de 4 paredes, né? Então, a criança precisa vivenciar outros ambientes, né? A aprendizagem, ela acontece de várias formas. Ela acontece por meio da experiência, ela acontece por meio do visual. Então, à medida que essa criança vai experimentando, ela vai tendo vivências diferenciadas
Isso acrescenta no aprendizado, que é o que a gente chama de aprendizagem significativa, né? Então, para isso, a gente também entende, por exemplo, a quadra, né? Os espaços onde eles brincam, um parque. É interessante que essa criança vá, que ela corra, porque, por exemplo, você vai trabalhar lá, num primeiro ano, num jardim 2, você já trabalha muito a psicomotricidade dessa criança, né? O equilíbrio, a lateralidade. Isso influencia diretamente na alfabetização. Então, essa criança sair da sala e ter espaços próprios para que ela possa realizar essas atividades. Atividades, por exemplo, como o Masterchef que a gente faz, que são atividades de culinária, né? Então, ter espaço, propiciar isso para os alunos é propiciar uma educação de qualidade. Um aluno cresce, né? Então, vou pegar você, por exemplo. Você, muito cedo já, num 9º ano aí, já era um aluno de um tamanho de ensino médio. Então, tem que ter espaço para esse aluno, né? Não só na sala de aula, mas ele precisa, sim, vivenciar outros ambientes. Então, fazer uma aula de leitura num outro lugar, sentar no chão, por exemplo, né? Com o seu livro ali num puff, ter espaços para isso propicia aprendizagens também. E uma coisa que isso ajuda também é porque na escola a gente tem bastante alunos atípicos, né? E essa saída da sala ajuda também no desenvolvimento deles, e na forma como eles vão ficar melhor, se adaptar melhor. Porque eles não conseguem ficar dentro numa rotina seguida, algo muito pesado para eles. Então, quando eles saem da sala, começam a conviver em outros lugares, conviver com outras pessoas, eles conseguem se desenvolver também, né? Uhum. E como que funciona nesse assunto dos alunos atípicos? Como vocês levam, como vocês tratam, como vocês educam eles? Porque é algo que as mães desses alunos procuram saber, porque elas se preocupam muito. Algumas escolas não proporcionam isso, mas eu sei que o Kairos sim. Então, como funciona? Como é esse processo? Então, assim, quando a gente fala de crianças atípicas, a gente está falando aí de individualidade, né? A gente está falando de diversas situações diferentes que não podem ser tratadas da mesma forma. Então, o princípio da individualidade, ele é muito forte para nós em todos os aspectos, mas principalmente quando se tratam dessas crianças. Para isso, a gente tem pessoas também especializadas que nos ajudam no dia a dia, né? Que fazem todo esse trabalho. Então, nós temos uma psicóloga full-time no colégio, que é a Tati, né? Que faz todo esse trabalho de acolhimento com essa família, que isso é importantíssimo, né? Toda família, Matheus, pelo menos a maioria delas que chegam para nós com crianças, com filhos, com crianças numa situação que a gente chama de crianças atípicas, elas precisam, em primeiro lugar, de acolhimento. Geralmente elas estão feridas, elas estão machucadas, elas estão numa ansiedade muito grande, como você disse, o que vai acontecer com meu filho, né? Elas estão em busca de ajuda, de orientação. Então, ter alguém especializado, né, que entende do amor cristão, que entende da empatia, mas que também entende da área, né, que eu estou dizendo assim, própria daquele assunto, isso é muito importante. Então, hoje a gente tem uma psicóloga que faz todo esse trato, essa tratativa com as famílias, né, de acolhimento, de conversar, de estudar, por exemplo, o laudo dessa criança e em cima desse laudo montar o PEI dessa criança, a gente pode, né, a gente vai ter acho que um podcast só para trabalhar também muito essa situação. Então é feito todo um trabalho individualizado com essa criança. E sim, ela é incluída, ela tem que fazer parte, ela está na sala de aula. Então nós temos todo um trabalho dentro de ajuste de material, que a gente chama, né, dessa questão de olhar para essa criança e ver o que ela consegue, quais são as possibilidades que eu posso trazer para que ela mostre esse potencial que ela tem, porque todas elas têm. Por isso que eu disse, a gente não pode tratá-las da mesma forma, são individualidades, são situações diferentes. Então tem a questão da flexibilidade do material, tem a questão da flexibilidade muitas vezes das lições de casa. As atividades que fazem parte e que vão ajudá-las, por exemplo, na questão motora, para ajudar numa alfabetização. Então, como a gente acabou de falar, o espaço é importante, né? Os lugares próprios para isso. Tem crianças que precisam de uma rotina, né? Então, para que eu mude isso, essa criança precisa ser comunicada com antecedência. Então, todo esse trabalho junto à coordenação pedagógica, psicóloga e professor. Então, essa tríade funciona muito bem no sentido de que essa criança e essa família sejam atendidas. Quando você fala, porque os espaços vão ajudar. Os espaços vão novos que a gente já tem vários espaços na escola, né? Várias oportunidades para os alunos, porque a escola é bem grande.
esses espaços não é só bom para esses alunos, né, como a Danusa disse, mas para todos os outros alunos, né, que eles vão poder, por exemplo, eles vão ter um espaço no prédio do Fundamental 1 de experimento, onde ali eles vão poder colocar a mão na massa. Então, por exemplo, fazer um cookies, fazer uma massinha diferente, fazer uma experiência, fazer uma pintura. Então, são espaços que eles vão sair da sala de aula e para um outro lugar onde ele vai poder melhorar o conhecimento dele e a experiência em grupo. Então, quando a gente fala também da criança atípica, isso também, mas tudo dentro, como a Danusa falou, sinalizando eles antes. Um planejamento, ou fazer um planejamento, né? Nós somos, sim, uma escola bem acolhedora, nós entendemos que ele é um indivíduo como o outro, então todos os alunos, ele é tratado com a individualidade, né? Independente se é atípico ou não, porque cada um tem o seu jeitinho, porque, como nós sempre dizemos, né? Somos a imagem e semelhança de Deus, porém temos cada um nossa característica. Então, temos que ter esse olhar individualizado. Acredito que seja isso, né? A gente falou sobre todos os assuntos do que tem no colégio hoje. E foi uma honra receber a Adriana, a mantenedora, e a diretora pedagógica Danusa. E espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Espero que vocês tenham entendido como funciona, como que é a dinâmica do colégio, e que vocês possam conhecer a gente para saber um pouco mais, para estar ali lado a lado, conhecer de perto, conhecer lá dentro, conhecer cada espaço que a gente vai proporcionar para você e para o seu filho também. Então, eu fico aqui com o nosso podcast. Até a próxima semana.